Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar sobre o golpe do Bitcoin. Muito tem sido dito sobre o Bitcoin. Estão comparando o Bitcoin, por exemplo, com o ouro. Estão dizendo que o Bitcoin vai substituir as moedas como o dólar, o euro, o real. A verdade é que o Bitcoin é apenas um golpe. Ele é mais uma pirâmide financeira, uma bolha financeira, uma pirâmide financeira, tanto faz. Bolha financeira e pirâmide financeira são a mesma coisa. Bem, então a primeira coisa que colocam sobre o Bitcoin é que ele é o novo ouro. Você vai escutar ou já escutou alguém falando isso, certo? E a gente, quando nós vamos fazer essa comparação, né, ou nós vamos avaliar o Bitcoin, você não pode logo de cara acreditar que realmente ele é o novo ouro. E por quê? Porque está todo mundo falando dele. Muito cuidado com esse todo mundo. Quando alguém vem para você e fala que todo mundo está fazendo tal coisa, lembre-se, o 1%, aquele 1% lá de cima, não é todo mundo. Quem é o todo mundo? Os 99% que estão fazendo as besteiras e que não estão lá no lugarzinho do 1%. Não caia nessa. Bom, então vamos primeiro. A primeira coisa a analisar com o Bitcoin é quais são as suas características intrínsecas. Isso é muito simples. Bom, compararam com o ouro. Então vamos lá, vamos comparar com os metais. Então se eu pegar para você e pegar duas barras com o mesmo tamanho de prata e de ouro, rapidamente você vai apontar. Essa aqui é a prata e a ouro. Por quê? Porque eles têm já uma característica intrínseca que diferencia um do outro. A prata é de uma cor, o ouro é de outra cor. Sim? Bem, então já vemos que não é apenas o nome. É apenas o nome que diferencia? Não. Você tem uma característica que já começa, que é a cor. Se você pegar aquelas duas barras na mão, com o mesmo volume, com o mesmo tamanho, você já vai ver outra característica intrínseca diferente. O peso. O peso é diferente. Se você chamar um amigo seu que entenda aí de eletrônica, de equipamentos eletrônicos, como um celular, falar assim, você consegue fazer, porque os eletrônicos levam uma quantidade de ouro em alguns componentes. Então você pergunta, você consegue usar a prata ao invés do ouro? Ele vai falar que não. Onde entra ouro, é só o ouro. Onde é prata, se é que vai prata ali. Sim? E onde tiver que colocar platina, vai ter que ser platina. Então, os metais no geral, cada um tem a sua lista de utilidades. Mesmo que seja para joias, no caso. Não adianta você querer uma pessoa pedir alguma coisa de ouro, você fala, eu fiz uma de prata. A pessoa não quer, e nem que seja, mas é mais barato, meu filho, eu não quero, eu quero uma de ouro. Ou eu quero uma de platina. E não adianta, e é o que ela quer. Isso são características intrínsecas. Cada metal tem a sua utilidade, que vem de onde? Da sua característica intrínseca. Não adianta misturar. Vamos para o Bitcoin. Você faz uma lista com as características intrínsecas do Bitcoin. Certo? O Bitcoin a gente pode fazer isso. Tais negociações. Tá ok. Vamos pegar as outras criptomoedas. Pega as outras. Qualquer uma que seja. Fala assim, faz a lista do que você consegue fazer com elas. Você vai ver, você faz as mesmas coisas. Você vai ver que o que diferencia uma moeda, uma criptomoeda de outra, é apenas o que? O nome. Nada mais. É ouro. O Bitcoin é um ouro. O Ripple ou o Ethereum é um ouro. É um novo ouro? Não, eles não são. Eles são apenas golpes. Eu não sei quantos minutinhos que eu estou aqui e eu já mostrei que não são como ouro.
Aí outra característica, mas o Bitcoin é escasso. Aí vão vir com esse papo de que o Bitcoin é escasso. Ok, explica para mim o que é escassez. A pessoa não vai saber te responder. Provavelmente não. E eu vou te dizer o que é escassez. É muito simples no fim das contas. Eu preciso dar de 2 frases para explicar o que é escassez. Algo não é escasso se, e somente se, todas as pessoas que quiserem aquilo conseguirem se servir daquilo, até que, quando ninguém mais quiser aquilo, você olhar e ainda ver que tem coisa ali, daquilo ali sobrando. Ou seja, as pessoas já se serviram e está sobrando. Aquilo lá não é escasso. Já algo é escasso quando é impossível que todas as pessoas que queiram alguma coisa consigam tudo que elas quiserem, toda a quantidade que elas quiserem daquilo. Isso é escassez. Tá ok? Bem. Então, no caso das moedas, dessas criptomoedas, as pessoas vão vir e vão dizer assim: mas o Bitcoin é escasso. Porque o Bitcoin, você tem uma quantidade limitada dele, assim como o ouro. Só que, pera lá, você não pode colocar somente essa questão da quantidade limitada. Isso é incorreto. Porque o grande erro que as pessoas cometem, inclusive economistas, é achar que a primeira lei da economia é a escassez. E não é a escassez. Ela sozinha não é a primeira lei da economia. Ela faz parte da primeira lei da economia. E aqui eu estou usando, sem te falar, a primeira lei da economia. Por que eu analisei em primeiro ponto, o primeiro item da primeira lei da economia? A utilidade. Porque depois da utilidade é que eu vou ver a escassez. Então, no caso, nós vimos que o Bitcoin e todas as outras criptomoedas, elas têm a mesma utilidade. A mesma. Você não tem nenhuma utilidade diferente de uma para outra. A única coisa que muda é o nome. No caso dos metais, não. O que você faz com o ouro, você faz só com o ouro. O que você faz com a prata é só com a prata. Com a platina, só com a platina. E por aí afora. E por aí segue com os metais. Sim? Agora, com essas criptomoedas, não. O criptomoedas entre aspas. Então, veja o problema. Você consegue produzir, criar quantidades infinitas de uma coisa que vai cumprir, que vai satisfazer as utilidades, a lista completa de utilidades de qualquer uma das outras. Você consegue criar novas criptomoedas com nomes diferentes, quantidades infinitas dessas novas criptomoedas que vão cumprir a mesma listinha de utilidades que qualquer uma das outras. Então você pode criar pegar o código do Bitcoin, que é um código de computador, copiar e colar. Aí você vai criar o Bitcoin 2 e falar assim, olha, mas esse aqui também tem quantidades limitadas. Tá, mas qual que é a utilidade qual é a nova utilidade que ele tem que o Bitcoin 1 não cumpre? Não, ele cumpre as mesmas. E aí você vai copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, criando, no fim das contas, infinitas quantidades da mesma moeda. Porque é praticamente a mesma, só muda o nome, mas a utilidade é a mesma. Você não tem na lista de utilidades nada diferente de uma para outra. Só aqui, gente, eu já matei esse golpe do Bitcoin. Nós não precisamos nem analisar mais coisas acerca disso. Olha o poder que tem a primeira lei da economia. E você não cai em golpe se você sabe a primeira lei da economia, se você sabe analisar as coisas. E você vê economistas, eu vejo assim, uma série de reportagens de economia, não, porque o Bitcoin, e querendo justificar, sendo que eu matei aqui essa questão. Mesmo sem você aí saber a primeira lei da economia, eu matei a questão com você. Sem te falar, eu só usei ela.
Quer ver a primeira lei da economia certinha? Como que ela funciona? Ela própria? Tem um vídeo, você vai no meu canal e você vai achar um vídeo falando sobre a primeira lei da economia, tá? Que faz parte do meu curso, tá? Eu tenho 6 capítulos ali, 6 vídeos, né? Só sobre o dinheiro, para explicar direitinho o que é o dinheiro, tá? Então, o que acontece é o seguinte, o Bitcoin, se eu for falar real para você, é que ele não tem as características do euro, do dólar, do real, as características positivas, certo? Ele não tem, só que ele compartilha das mesmas falhas. Tanto o Bitcoin você consegue imprimir um monte, ou seja, criar um monte dele, quanto o real, o dólar e as outras todas as moedas. Aí é que entra o ponto. Qual é realmente a moeda, o projeto de moeda virtual que está realmente para matar todas as outras moedas, criptomoedas, ou real, dólar e euro? É a Libra, que estão dizendo que é a moeda do Facebook. De verdade, são várias empresas que estão bancando, né, essa ideia, este projeto, para você ver que ainda está em projeto, não é meramente copiar e colar, tá? Não é simples assim criar uma moeda. Então eles estão projetando para lançar, acho que o ano que vem, começar e realmente assim, tem um aparato todo e tem toda uma ciência por trás disso para que ela realmente seja uma moeda. Ela vai praticamente ser a primeira moeda, acho que da história da humanidade, que realmente estará lastreada em riquezas reais. Aí vão falar, esse cara tá ficando louco. Porque o dólar um dia foi lastreado em ouro, tá? Mas o ponto é o seguinte, quem disse que só o ouro é riqueza real? Isso não é verdade. Não é e nunca foi e nunca será. E esse erro de achar que só o ouro é a riqueza real, por conta de usar a questão da escassez, é um erro que comete quem não conhece a verdadeira primeira lei da economia, tá? Então, o interessante disso, se você buscar na internet, você vai ver o projeto. Se você não tiver leitura de inglês, você clica para traduzir a página, que eu acho que já vai você vai conseguir ler tranquilamente lá o projeto, e você vai ver que claramente lá está dizendo, nós lastrearemos esta moeda em riquezas reais. Quais riquezas reais? Tudo o que for riqueza. Ou seja, é a moeda por excelência. Ela vai realmente ter característica, a verdadeira característica de moeda. Ela vai cumprir perfeitamente, não perfeitamente porque não existe nada perfeito, mas o mais próximo do que se pode cumprir da primeira lei da economia. Isso assim é uma coisa fantástica. O que é que está acontecendo? Você vê notícias contra o Bitcoin? De governos, notícias dos governos falando contra o Bitcoin, contra todas essas criptomoedas? Não, você não escuta nada. Eles não estão falando nada contra essas moedas. Por quê? Porque eles sabem que elas não são moedas. E todo o aparato governamental, os funcionários públicos e de bancos centrais principalmente, eles sabem que elas não são moedas. Eles sabem que elas não cumprem os requisitos para ser moeda, tá? Agora, contra a Libra, veja, a Libra está em projeto. Projeto. Isso que é surpreendente. Começaram com notícias esparsas, uma vez por mês, depois uma vez por semana. Todo dia hoje está saindo pelo menos uma notícia de governos desesperados com essa Libra. Desesperados. E já estão dizendo, entre aspas, de que ela ameaça a estabilidade do sistema financeiro. A coisa que ela ameaça é a estabilidade com a qual os bancos centrais do mundo inteiro têm para imprimir moeda a quantidade que quiserem. Se ela vai realmente ser uma moeda, tá? Que vai cumprir aquilo que está em projeto, porque você sabe que do projeto até a coisa pronta, muita coisa muda. Então eu não sei se eles realmente vão conseguir cumprir isso tudo.
Mas se eles cumprirem, ela realmente tem o potencial de matar as outras moedas. Ainda assim, eu ponho o meu pé atrás com relação a moedas virtuais, moedas eletrônicas. Por quê? Tudo que está no meio eletrônico está nas mãos do governo. Quem é que é o dono da internet? São os governos. Você vê na China, por exemplo. Na China, o governo controla a internet. Se o governo controla a internet, como que ele não vai controlar suas transações financeiras? Então, quando você tem um papel moeda na sua carteira, você faz com as pessoas muitas transações que elas sim são anônimas ao governo. Quando você pega uma nota na sua mão, você não sabe por onde ela passou. Você não sabe quantas transações ocorreram ali. No caso dessas criptomoedas, o bloco de informações contém todas as transações que foram feitas. O governo consegue acessar tudo isso. Gente, não sejam ingênuos em relação a isso. Todos os equipamentos, eu nem me preocupo muito, que eu falo assim, o governo viu o meu vídeo, se ele quiser, antes de vocês. Antes do meu vídeo estar editado pronto, ele já viu. Ele já tem gravado. Não tem como fugir. Ah, que você usa uns programas, não sei o quê. Gente, para de ingenuidade. Não tem como fugir do aparato governamental. Então, se as pessoas acham que essas moedas serão usadas e podem ser usadas para fugir do governo, por favor, porque já deu. Vai procurar saber um pouco mais, vai estudar um pouco mais esse assunto, que você vai descobrir que é o contrário. Quanto mais equipamentos eletrônicos nós utilizarmos, mais nas mãos do aparato governamental nós estaremos. Bom, eu acho que o Bitcoin praticamente aí rapidamente deu para resolver, tá? Não caiam nessa de Bitcoin, tá? As pessoas que trabalham com moedas, os bancos centrais não estão nem um pouco preocupados com essa porcaria, tá? Como não estão preocupados com nenhuma bolha financeira, porque eles mesmos fazem bolhas financeiras. Eles também contribuem com isso, tá? Isso vai ficar para outro vídeo. Sobre a impressão de moeda, vocês vão cair do sofá aí, de onde vocês estiverem. Vocês mal sabem o que vem por aí. Mas por hoje é só, pessoal. Até o próximo.